Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, dos versículos 33 a 39. 33 a 39. Lucas 5, 33 a 39. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste velha e a põe em ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Pai, agora que estamos com a Tua palavra aberta, fala ao nosso coração. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Jesus é interrogado. E chegam para ele e falam assim: Jesus, que história é essa? Os discípulos de João Batista faziam orações e jejuavam. Os teus comem e bebem. Os fariseus também oram e jejuam, mas os teus discípulos só comem e bebem. Por quê? O que está acontecendo? Que história é essa? Queriam colocar Jesus numa parede. E Jesus, ele responde da seguinte maneira: como que vocês vão fazer? Imaginem-se numa festa de casamento e vocês estão diante do noivo, da festa. É impossível imaginar que perante o noivo vocês façam um jejum. Não, muito pelo contrário. Aquele será o momento de vocês se alegrarem e se fartarem. Jesus, ele está ensinando uma lógica aqui para eles. Vamos passo a passo. O que é jejum? Fisicamente falando, vamos esquecer a parte espiritual do jejum. Jejum é o parar de comer. Ok. Agora vamos pensar aqui na lógica espiritual do jejum. Quando eu pratico um jejum, e o jejum naquela época era uma prática ainda mais comum do que no nosso tempo, o jejum era um ato de você parar de se sustentar a partir de um alimento, você se esvaziar desse alimento para que você, por meio da oração, se encha de Deus. Olha, veio até um trovão na hora aqui. É isso aí, você entendeu, né? Olha aí. Qual é a lógica de Jesus ao responder isso para aquelas pessoas? Por que vocês vão fazer jejum se eu estou aqui?
Por que vocês querem se encher de Deus se eu estou aqui, face a face com vocês? E aí, Jesus, ele começa a questionar a mentalidade daquelas pessoas. Porque eles tinham práticas e hábitos que precisavam agora ser transformados. Ele fala aqui sobre a ideia do vinho novo em odres velhos. Jesus, ele nesse texto, ele vem desenvolvendo alguns pontos aqui e eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre isso. Jesus, ele fala aqui em primeiro lugar sobre a incompatibilidade que há do novo com o velho. Segundo ele, há uma incompatibilidade entre o novo e o velho, e esse é o ponto central dessa parábola do vinho novo em odres velhos. E é essencial que a gente entenda isso para que a gente perceba a ação do Evangelho na nossa vida. Por quê? Todos nós temos um coração ajustado às nossas práticas de vida. Todos nós crescemos, desde a nossa mais tenra infância, aprendendo a fazer as coisas de uma determinada maneira. E muitas vezes a gente precisa ressignificar a nossa vida e olhar para as nossas práticas de vida a partir do momento que a gente aceita a mensagem do Evangelho no nosso coração e a gente se abra para o novo. Guarda uma coisa, Deus tem coisas novas para você. E a mensagem do Evangelho para você te levará a ter uma prática nova de vida, onde você vai precisar revisitar o seu coração e falar, olha, isso daqui realmente eu vou precisar deixar para trás. Isso daqui agora eu vou ter que fazer diferente. Por quê? Eu estou recebendo esse vinho novo. E aí eu queria que você começasse a pensar comigo. Jesus, que é esse vinho novo. A mensagem do Evangelho, que é essa boa notícia de Deus para nós, quando toca o seu coração, ela mostra a você o quê? Ela mostra a você o quê? O que na sua vida, quando é contrastado pelo Evangelho, salta aos seus olhos e te deixam claro que isso não deve mais pertencer à minha vida. Isso não deve mais estar no meu coração. Deixa eu explicar aqui para você essa palavra odre. Segundo o Novo Dicionário da Bíblia, lá da editora Ragnos, ele diz o seguinte: é o nome de uma vasilha feita de couro. Era como, quem foi militar aqui sabe, um cantil. Os militares, eles usam um cantil aqui. Só que o odre, ele é uma vasilha feita de couro ou da pele de um animal que era destinada a guardar líquidos, como vinho, azeite. E, no geral, se costurava o couro na proximidade do pé ou da perna do animal. Pegava-se o couro dessa parte aqui, que era uma parte mais rígida, para fazer esse odre, esse recipiente que iria receber o vinho ou o azeite. Só que o que acontece? Com o tempo, esse couro, ele ia se ressecando e ia trazendo ao vinho, a bebida que era colocada ali dentro, um amargor diferente. É por isso que não se colocava vinho novo em odres velhos. Quando um vinho, e aí só para que você entenda essa incompatibilidade, quando um vinho era produzido,
ele começava a fermentar e ele era colocado, naquele tempo, nesses odres feitos de peles de animais. Muitas vezes era utilizado pele de bode, porque o bode ele tinha uma elasticidade maior. E conforme aquela fermentação ia acontecendo, os odres novos se expandiam. Olha só que coisa interessante. Quando os odres eram mais novos, eles tinham a habilidade de se expandir, porque o vinho colocado ali, ele liberava gases. E o odre novo, ele tinha essa capacidade de se expandir. O odre velho, não. O odre velho, muitas vezes, quando o vinho novo era colocado ali dentro, ao se estufar, ele rompia e se perdia o vinho. Um odre velho, entretanto, ele já estava esticado na sua capacidade máxima. E se o vinho novo fosse colocado ali, ele seria perdido. E aqui Jesus, ele reconhece que naquele tempo, ninguém faria isso. Ninguém colocaria um vinho bom, um vinho novo, num odre velho. E esse texto, nessa parábola, Jesus ele ensina para nós que o vinho novo, ele não se encaixa nas estruturas rígidas daqueles religiosos daquele tempo. O vinho novo, a mensagem do Evangelho, ela não se enquadrava naquele estilo de vida marcado por uma religiosidade. Entenda, a gente pode pensar na religiosidade de vários aspectos. Por exemplo, existem pessoas que vêm dominicalmente à igreja, mas não têm um coração disposto a ouvir a Jesus, a aprender de Jesus. Elas ouvem, elas participam completamente travadas, rígidas, mais preocupadas com o que está acontecendo do que com a essência da mensagem, do que com a essência da palavra de amor. Muitas vezes nós representamos essa vida religiosa. E aí eu quero pensar aqui com você, o que é mais visto na nossa vida? Graça ou religiosidade? Amor ou religiosidade? Há uma parábola, que eu já preguei aqui na igreja sobre ela, que é aquela parábola, é aquela história, quando Jesus entra em Jerusalém para ser crucificado. Jesus, ele tem fome e ele vê no alto de uma montanha uma figueira e ele vai até aquela figueira esperando encontrar o quê? Figos, frutos. Aquela é uma frondosa figueira, de longe muitas folhas, de longe uma árvore imensa. Quando Jesus chega debaixo da árvore, ele olha, não tem fruto nenhum. O que Jesus faz? Amaldiçoa aquela figueira. Aquela figueira estava no alto de uma montanha. Jesus dá um passo e vê lá embaixo o templo. Como é que estava o templo? Como dizem os jovens, bombando, cheio de gente, pessoas correndo de um lado para o outro, fazendo um monte de coisa, vendendo andorinhas, para que as pessoas pudessem oferecer seus sacrifícios, vendendo pulseiras, um monte de coisas religiosas, apetrechos religiosos. E Jesus olha para a figueira, Jesus vê o templo. E o que acontece? Qual é a relação aqui? Há uma relação clara, irmãos. O templo tipificava, na verdade, a figueira mostrava o que estava acontecendo no templo. Qual era a condição existencial daquela figueira? De longe, muitas folhas. De perto, nenhum fruto. E o templo? De longe, muita gente.
de perto, não havia fé, não havia amor, não havia apego ao Senhor. Havia uma religiosidade. Jesus, ele está falando aqui do perigo, quando muitas vezes nós nos tornamos esses odres velhos, rígidos, que não são capazes de absorver o vinho novo. A gente precisa olhar para o nosso coração, porque eu preciso dizer para você uma coisa muito séria. Não há uma vez que você, de coração, abra sua Bíblia e leia a palavra do Senhor, que o Senhor não vai te contrastar, ou não vai mostrar algo vindo da parte dele para você, algo que precisa ser mudado na sua vida, um caminho que é apontado para você. Todas as vezes que nós abrirmos a palavra, todas as vezes que nós ouvirmos o Senhor falar conosco, nós estaremos bebendo um vinho novo. Só que, se o nosso coração for como um odre velho, nós não vamos conseguir absorver aquilo que vem de Deus para nós. Consegue perceber como isso é sério? Há um autor cristão chamado C.S. Lewis, que ele diz o seguinte: Cristo, ele quer algo mais do que um ajuste superficial na nossa vida. Ele está nos chamando para uma transformação completa de nós mesmos. Sabe o que essa afirmação de C.S. Lewis afirma? Que Deus está, dia após dia, nos chamando a uma caminhada com Ele, aonde seremos lapidados e transformados. Não dá para imaginar um crente que decai da graça. Não dá para imaginar um crente que piora de vida, só se ele estiver tomado pelo pecado. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos o nosso chamado, como estamos falando na escola dominical, um chamado a uma santificação, a uma vida santificada, a cada dia nós nos pareceremos mais com Jesus. Qual é o problema? Na vida de muitas pessoas, que parece que elas se assemelham mais com as pessoas do mundo do que com o Senhor Jesus. Por que muitas vezes o nosso coração é um coração duro, petrificado, não temos a sensibilidade de entender a voz de Jesus que nos chama a uma vida de amor e queremos nos deixar levar por uma vida de ódio? Não ouvimos ninguém, não queremos saber de absolutamente nada, somos como jumentos selvagens. Lembra do texto que a gente leu aqui no início do culto? Que não obedecem nada, que não seguem nada, mas que querem fazer valer a sua própria vontade. Ah, irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Quem você tem ouvido? Quem você tem escutado? O texto, ele apresenta para nós uma necessidade de uma renovação de coração, uma renovação espiritual. Todos nós, eu e você, somos chamados a uma renovação espiritual, dia após dia. Há uma necessidade de renovação, e essa é uma mensagem poderosa dessa parábola do vinho novo em odres velhos. E isso é um aspecto fundamental da mensagem do Evangelho, que aponta para uma transformação interior. Essa renovação enfatizada pelo Evangelho vai muito mais do que uma transformação de comportamento. Guarda uma coisa: Evangelho não tem a ver com transformação de comportamento. Transformação de comportamento é o final do iceberg, é a pontinha do iceberg. A mensagem do Evangelho tem a ver com transformação de coração. É muito fácil, e aí vou voltar aqui a palavra dura que eu dei ainda agora. É muito fácil a gente perceber a roupa que eu estou usando.
mas a roupa que eu estou usando, ela é reflexo de algo que está muito mais aqui no profundo do meu coração. Consegue entender? Julgar alguém pelo seu exterior não é a melhor maneira. A gente precisa entender que o Senhor sonda e conhece o coração. E é por isso que a mensagem do Evangelho, quando entra na nossa vida, ela vem para ressignificar as narrativas ocultas do nosso coração. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós somos como somos? Por que a gente não admite certas coisas? Por que tem gente que diz assim, não, eu vou levar para o túmulo isso? Por quê? Qual é a verdade absoluta que você tem no seu coração que não te permite mudar? Beber do vinho novo. Se alimentar do vinho novo de Deus para a sua vida. Por que tem coisas que você não consegue mudar e se abrir e pedir ajuda ao Senhor? Senhor, eu tenho um problema com dinheiro. Por quê? Que eu não consigo mudar. Senhor, eu tenho um problema com infidelidade. Por quê? Desde criança eu sou assim, eu não consigo mudar. Senhor, eu sou um maledicente, eu não posso sentar do lado de alguém, me dá 2 minutinhos, eu estou falando mal dos outros. Por que eu não consigo mudar? Por que a minha língua arde? Você como crente, em Cristo Jesus, nunca fez essa pergunta sincera para o Senhor? Porque você sabe qual é o seu pecado. Os grandes pecados que você tem. Isso não te incomoda? Isso não te traz inquietação? Senhor, por que eu ajo assim? Porque, Senhor, eu não quero uma mudança externa, estética. Eu preciso de uma mudança nas camadas mais profundas do meu coração. E a mensagem do Evangelho, quando entra na nossa vida, ela destrona esses ídolos ocultos, porque você faz o que você faz, porque você tem uma verdade absoluta, você tem algo que te guia e te dirige a ser assim. Você precisa entender a verdade da mensagem do Evangelho. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque a mensagem do Evangelho, ela aponta para a verdade acerca de quem nós somos. Se você crê em Jesus, se você acolheu essa mensagem no seu coração, você pode ter a certeza de que você recebeu a paz que só Deus pode te dar. Que você está segura nas mãos daquele que sustenta o mundo inteiro. Que você tem um lugar preparado para você. E que a sua vida não é fruto do acaso, de uma noite qualquer. Que você é uma filha, um filho amado. Você foi adotado em Cristo. E você agora faz parte da família de Deus. Você não precisa mais ficar correndo atrás de aceitação, de respeito, de respaldo, não. Por que muita gente tem problema com dinheiro? Porque o dinheiro é um ídolo. Por que muita gente não consegue participar daquilo que Deus está fazendo, mas consegue entender nas coisas fúteis da vida mais valor do que participar da obra de Deus? É porque no coração existe uma narrativa que traz um grau de importância muito maior. Mas se eu participar, eu vou deixar de participar de outras coisas. E deixa eu colocar na balança do meu coração, o que é mais importante hoje para mim? Poxa, é estar diante do círculo das pessoas que me conhecem, com elas. É estar envolvido e participando
de coisas que são interessantes para mim. Consegue entender? Você tem um problema de aceitação. Você quer ser aceito pelas pessoas, mas você se esqueceu de que você já foi aceito por Deus. E essa é a principal aceitação que você precisa, é entender que você é filho amado do Pai. Pouco importa o que os outros vão dizer a seu respeito, pouco importa o que os outros vão falar com você. Ih, Josimar não veio porque está sem grana. Maravilha, que bênção. Mas estou rico da graça de Deus. Mas estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Mas estou vivendo pela fé. Mas estou caminhando de glória em glória. Consegue entender? A mensagem do vinho novo ressignifica as narrativas ocultas do nosso coração, que colocam graus de importância na nossa vida. Nós precisamos experimentar essa renovação espiritual, uma renovação que vem da palavra de Deus para nós, que limpa, que lava, que afasta de nós aquilo que não é bom. Estava conversando aqui com a nossa irmã Deise, que estava com Denise, e eu falando para ela assim, olha, quando eu tive Covid, eu bebi muita água. E é isso, né? Você bebe água para você ir limpando o seu corpo. É isso que a mensagem do Evangelho faz. Ele limpa a nossa vida. Renovação. Renovação não tem a ver com comportamento externo. Renovação tem a ver com acreditar naquilo que Deus fez por mim e me render totalmente a Ele. Há um autor que na Segunda Guerra Mundial foi levado aos campos de concentração. Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu certa vez, num livro que é muito conhecido, chamado Discipulado, ele fala sobre essa transformação de vida. Ele diz o seguinte: o chamado de Jesus nos leva à morte, mas ao mesmo tempo nos leva a um novo nascimento. É morrer para o mundo e viver para Deus. É entender que o chamado das coisas, o chamado dessa justificação a partir do respeito e do respaldo, que nada disso tem valor, que essa busca por querer ser notado e percebido, isso não tem valor nenhum, isso é uma falsa justificação. E me render ao chamado de Jesus e viver para Ele, por meio dEle, para a glória dEle, é esse novo nascimento que eu e você precisamos experimentar. E é por isso que Jesus ele fala aqui, nessa parábola do vinho novo em odres velhos, sobre flexibilidade e abertura para a mudança. A gente precisa se abrir para as mudanças. Gente, se tem uma coisa difícil da gente mudar, são os nossos hábitos, não é, Gisele? Mudar hábitos é uma coisa muito difícil. Mas se você quer mudar um hábito, você precisa se dedicar a isso. Você precisa estar atento a isso. Por que eu faço o que faço? Jesus aqui, ele está nos convidando. Na verdade, ele está falando para aqueles fariseus, para aqueles judeus o seguinte: olha, vocês estão muito preocupados com o jejum. Mas deixa eu explicar para vocês, não é uma prática religiosa que vocês devem se dedicar. Vocês precisam se abrir para a mensagem que eu estou trazendo para vocês, que é uma mensagem de amor, de graça, de misericórdia. Eles não queriam isso. Qual é a palavra deles? É uma palavra de julgamento, de condenação. E qual é a mensagem de Jesus? Uma mensagem de amor, de graça, de misericórdia.
Definitivamente, aqueles religiosos não queriam ter isso. Porque esses não eram hábitos aos quais eles estavam acostumados. Misericórdia, você se lembra? Certa vez chegaram para Jesus: Jesus, os mesmos que fizeram essa pergunta, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés diz que tal deve ser apedrejada. Jesus escrevendo, lembra? Amor, graça e misericórdia. Jesus escrevendo no chão, ele fala: tudo bem, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto diz que um a um foram indo embora. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Não ficou nenhum deles? E ela diz: não. E aí ele fala: se eles não te condenam, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Segunda chance. Misericórdia. Graça. Aquela mulher merecia isso? Não. Segundo a lei, ela merecia o quê? Pedra. Mas Jesus é amor. Jesus é graça. Jesus é misericórdia. Eu e você, guarda isso. A gente precisa estar aberto na nossa vida para carregarmos isso. A sua vida precisa ser uma expressão clara diante das pessoas que você convive, que você tem aprendido com Jesus a viver em amor, em graça e misericórdia. Eu sei. Às vezes é difícil. Mas ou a gente aprende com Jesus, ou a gente se deixa levar de maneira implacável pela letra da lei. Mas lembra o seguinte, que a letra mata. A letra mata. A letra mata, irmãos. Tem muita gente morrendo porque tem feito da lei o seu aio, porque tem se apegado à letra da lei e se acorrentado à justiça da lei, apedreja. Não estão abertos ao amor, à graça e à misericórdia. Lembra sempre de uma coisa, esse é o seu chamado, tá? Esse é o meu chamado. Você e eu fomos salvos porque Deus olhou para nós com amor, com graça e com misericórdia. E Ele nos chama a vivermos assim também. Aqueles fariseus, eles tinham um coração duro e não estavam abertos a essa flexibilidade, a essa abertura para mudanças. Jesus está falando aqui sobre essa flexibilidade como uma virtude espiritual, aonde eu vivo cada novo dia com Deus e a cada novo dia eu aprendo mais com o Senhor. Ou seja, eu não sou uma pessoa que digo assim, eu já sei tudo que tinha que saber. Não, a cada dia eu estou aprendendo. Essa flexibilidade tem a ver com novas experiências com Deus, aonde numa caminhada pela fé eu sou usado por Deus, aonde o Senhor me leva a lugares que eu jamais imaginei que eu iria passar, e ali eu sou uma bênção, ali eu prego, ali eu compartilho o Evangelho. Essa flexibilidade tem a ver contra o rigor do nosso legalismo. A gente precisa deixar essa letra dura da lei. Foi por isso que Philip Yancey, quando escreveu sobre a graça, ele que foi um autor que se dedicou em grande parte dos seus escritos para falar sobre graça, ele diz assim: a graça significa que não há mais um sistema de pontuação religiosa. A graça significa
que Deus já nos ama tanto quanto um Deus infinitamente pode. Ele continua dizendo assim: os nossos piores dias nunca são ruins o suficiente para nos separar do amor de Deus. E os nossos melhores dias nunca são bons o suficiente para nos fazer merecer esse amor. Você entende? O meu pior não me leva para longe de Deus. E o meu melhor não me torna digno. Deus, me conhecendo como eu sou, conhecendo toda a minha vida, Ele decidiu me amar. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Por isso Jesus, em último lugar, nessa parábola do vinho novo em odres velhos, Ele nos desafia a abandonar as velhas tradições. E aí, está aqui uma palavra legal. Eu gosto de falar sobre tradição, porque tradição é algo muito importante. A tradição, ela tem um aspecto positivo. E muitas vezes a gente fala sobre tradição só no aspecto negativo. Mas não, entenda, a tradição, ela tem um aspecto positivo, mas ela tem um aspecto negativo também. Por exemplo, qual é o aspecto positivo da tradição? A tradição tem a ver com aquilo que aconteceu lá atrás e que nos ensina hoje. Ou seja, a Bíblia é o quê? A Bíblia é uma expressão clara da nossa tradição. A gente não pode dizer assim, a tradição é má. Não, a Bíblia aponta para a vontade de Deus. E nesse sentido, ela é fundamental para a nossa vida. A prática cristã, a vida cristã, nós aprendemos a partir de irmãos que no passado já tiveram experiências com Deus ao longo de uma caminhada. Hoje, na escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical é uma expressão do quanto a tradição é importante para nós. Por que você está agora sentado, ouvindo a palavra? Porque ao longo dos cultos que você participou, você entendeu que é assim que a gente cultua o Senhor, nesse momento que ouvimos a palavra. Então, a tradição, ela tem o seu lugar. Ela nos ensina e ela aponta um caminho seguro por onde nós devemos trilhar. Mas a tradição, ela tem um aspecto negativo também. Quando a tradição nos leva a viver uma espiritualidade vazia. Que dia hoje? Domingo. Que horas tem? 8 da manhã. Está na hora de eu me arrumar para ir para a igreja? Você está condicionado psicologicamente falando a todo domingo, nesse horário, tomar o seu banho, ver o seu Globo Rural, né? Ver lá aquelas vaquinhas lá, não sei o que lá. Vou ver o queijo, como é que se faz, beleza, que legal, o cara tirando mel, você está tomando seu café, e está na hora de eu ir para a escola dominical. E aí você tem isso como um ritual mecânico e vazio. E aí você vem, você fala, é mais um dia. E aí você sabe de um irmão que está passando por uma necessidade, você nem aí. E aí você ouve uma história e você fala mal. E você sabe de alguém que pecou na igreja e você pisa. E você quer ver o quê? Sangue. Quero ver agora como é que vão tratar a irmãzinha que pecou. Deixa eu ficar aqui só olhando como é que vão fazer. Cadê a graça? Cadê o amor? Cadê o perdão? Esse é o problema da tradição. Aqueles caras que levaram a mulher pega em flagrante adultério para ser apedrejada, eles estavam com o quê? Debaixo do braço? A tradição. Só que a tradição vazia, sem amor, ela é um mal. E Jesus está falando o quê? Aqui, Ele está dizendo, olha, vocês precisam abandonar as velhas tradições que nos fazem mal. Aquilo que não tem vida. E ressignificar isso à luz do Evangelho.
Qual era a prática? E aí vamos nos ater ao texto, irmãos, eu estou terminando. Qual era a prática daqueles homens? Se eu jejuar, está tudo certo. Só preciso fazer isso. E vou estar 0-0 com Deus. E Jesus está falando, não. Eu estou aqui. E vocês não querem me ouvir. Vocês estão apegados a uma tradição. E vocês não estão abertos para perceber aquilo que Deus está fazendo. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida também, irmãos? A gente está tão apegado, tão rígido às coisas, e a gente não consegue perceber aquela oportunidade que Deus colocou que está aqui do nosso lado. Para nós concluirmos, queria deixar 3 lições aqui para você, meu irmão e minha irmã. Em primeiro lugar, olha para o seu coração hoje e examina a sua vida espiritual. Reflita de coração aonde você pode estar se apegando aos odres velhos. E se pergunta de coração, eu estou aberto à nova obra que Deus quer realizar em mim? Eu estou aberto a fazer aquilo que Jesus espera que eu faça? Em segundo lugar, priorize o seu relacionamento com Deus. Priorizar é colocar em primeiro lugar. Eu sei, você tem seu trabalho, você tem suas crianças, você tem sua família, você tem suas responsabilidades, ok. Mas seu relacionamento com Deus, sobe aqui, coloca aqui em cima. Porque o seu relacionamento com Deus vai trazer, como essa chuva que cai, frescor e renovo para todas as coisas. Sua cabeça hoje está igual uma panela de pressão. Ali, saindo fumaça, a ponto de explodir. Você precisa desse frescor do Senhor sobre a sua vida, sobre todas as áreas da sua vida. Deus não pode ficar lá no finalzinho, não. Buscar em primeiro lugar. É aqui, Foque em construir um relacionamento com Deus. Em vez de apenas seguir a ordem do seu pastor, aquilo que acontece na sua igreja. Deixa eu te explicar uma coisa para você. Você é livre. Escuta o que o seu pastor está falando para você. Você é livre. Você é livre para viver a sua vida com Deus. E eu te garanto que quanto mais você viver com Deus, apegado à palavra de Deus, você será um crente melhor, você será um servo melhor, você será um filho melhor, um pai melhor, um irmão na igreja melhor. Se apegue ao Senhor. Em terceiro e último lugar, esteja aberto a aprender mais com Deus. Seja flexível. A gente precisa de mais flexibilidade, irmãos. A gente precisa estar aberto a novos entendimentos e práticas na nossa caminhada de fé. Deus está nos ensinando. Deus está a cada dia nos mostrando coisas novas. Você e eu somos chamados a crescermos, a bebermos desse vinho novo e de nos alimentarmos do Senhor e nos fortalecermos para a vida que Ele mesmo preparou para nós. Lembre-se, guarde isso e eu aqui termino. Deus está constantemente trabalhando no seu coração, moldando você para que você viva os propósitos que Ele preparou para a sua vida.
Eu queria terminar essa mensagem hoje orando com você. Você que hoje diz assim: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero beber mais desse vinho que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero aprender mais. Senhor, eu quero deixar de ser uma pessoa rígida, porque eu não quero que a minha vida quebre e esse vinho novo se perca. Senhor, me ensina a ser maleável, a ser flexível, da maneira sadia dessa palavra, para que eu não tome a forma do mundo, mas eu tome a forma, o molde do Evangelho, da Tua vontade para mim. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ter um tempo de oração. Vamos falar com o Senhor nessa hora. Senhor, obrigado, Pai, porque não há um único dia que o Senhor não fale ao nosso coração. Mas, Senhor, muitas vezes nós estamos tão preocupados com outras coisas e nos tornamos insensíveis à Sua doce voz. Pai, hoje aqui, ao lermos a Tua palavra, nós queremos beber desse vinho novo. Nós queremos ter a nossa vida ressignificada pelo Teu Evangelho, pela comunhão profunda com Jesus. Queremos ter um coração cheio do Teu Espírito Santo e entendermos dia após dia a direção do Senhor para a nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nos fortalece na Tua palavra. Nós queremos criar raízes profundas na Tua palavra e que a Tua palavra, de fato, traga esse ensino que gera vida ao nosso coração. Senhor, nós não queremos ser crentes vazios da graça, vazios do amor, vazios do perdão, mas nós queremos ser ricos, cheios de Cristo, ricos do Teu Espírito Santo, cheios da Tua palavra. Ó Deus, derrama do Teu vinho novo e faz do nosso coração um receptáculo da Tua vontade, do Teu querer e do Teu Santo Espírito. É o nosso pedido, Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça